todos os fatos, e aí vamos particularizar a conduta de cada um, mas tudo isso é descrito dentro exatamente desse contexto da abolição do Estado de Direito, da tentativa de golpe de Estado, da tentativa de se afastar o presidente legitimamente eleito nas urnas e diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aqui, presidente, a descrição também é importante que se diga, para que não paire dúvidas aqueles que estão nos ouvindo, a descrição em momento algum, e isso acabou sendo dito da tribuna, em momento algum usa a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Nenhum dos crimes imputados aos denunciados é na forma tentada. Nós não podemos confundir crime de atentar com tentativa de crime. São coisas diversas. Como eu disse, não existe a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º, tentar e não conseguir. Não. Houve o atentado. Houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Me parece que aqui nenhum dos presentes e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. Eu dificilmente seria o relator. Talvez aí a minha suspeição fosse analisada pelos kits pretos e votada. Ou seja, nós não podemos confundir crime de atentar com a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Ministro Flávio Dino. Ministro Alexandre, apenas em corroboração ao que Vossa Excelência acaba de declinar, é muito importante infirmar qualquer ideia que há abusividade do legislador na tipificação. Lembremos, quem desenhou o tipo penal desta forma não foi o Supremo, foi o Congresso Nacional. Norma esta que foi sancionada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, houve uma ampla convergência entre os poderes legislativo e executivo em torno desse desenho, que não é estranho ao direito penal. Claro que nós sabemos que a tipicidade é uma busca permanente em nome da segurança jurídica, mas ela não exclui os crimes de perigo, os crimes formais, os crimes de mera conduta há algumas décadas. Portanto, não há nenhuma abusividade nesse desenho, assim como também é importante o que o ministro Alexandre declina, e eu apenas adianto esse comentário, no sentido de que o fato de você delimitar a participação de uma pessoa não pode significar a desconexão em relação ao conjunto, uma vez que, por força de uma deliberação do Congresso Nacional, ao votar a Lei 12.850, isto é da essência do crime de organização criminosa. No crime de organização criminosa, você tem duas marcas principais. Uma é a estruturação, a ordenação estruturada. E o outro é exatamente a repartição de tarefas. Então, não é porque uma pessoa diz assim, vamos imaginar uma outra situação, eu apenas dirigi o carro. Isto pode significar, ou não, participação no delito de organização criminosa. Ou seja, você decotar a participação é relevante quando dá fixação, a classificação do crime e, eventualmente, dosimetria, mas não exclui, evidentemente, a tipicidade, uma vez que essa foi uma deliberação e eu tive a honra de participar desse debate lá na 53ª legislatura, e a ideia foi exatamente essa, a divisão de tarefas não pode significar a abstração dessa visão de conjunto que o ministro Alexandre acaba de informar. Agradeço, Vossa Excelência. E apenas, por favor. Vossa Excelência me permite, ministro Alexandre, a jurisprudência do Supremo acolhe isso, porque em outras ações penais nós já julgamos isso até quando era competência regimental do plenário.
em que nós temos exatamente essa organização, faz com que as tarefas, aliás, nem põe que um saiba o que o outro está fazendo uma organização criminosa, até para a segurança do grupo criminoso, às vezes um não sabe o que é que o outro, e é o desenho completo que mostra qual foi a atuação, muito mais num tipo penal como dessa natureza. Senhor presidente, eu não quero fazer nenhuma observação nesse presente momento, porque acho que isso é questão de mérito, então eu vou aguardar um momento próprio. Mas, inclusive, aqui é importante também trazer, a partir dos apartes importantíssimos que foram feitos, é por isso que se não há de um lado a necessidade dessa norma de extensão de tipicidade do artigo 14.2, há a norma de extensão de tipicidade do artigo 29, o concurso de agentes. Mas determinada pessoa não estava em Brasília, vários advogados em vários núcleos disseram isso no dia 8. Então, como pode ser acusado de dano ao patrimônio público? Olha, se a organização criminosa, e que se comprovado for, dividiu as tarefas, não precisam todos ter quebrado, não precisam todos ter realizado as mesmas funções. E exatamente como disse o ministro Flávio, usando o exemplo, só dirigir o carro. Não há sem o artigo 29, se nós não utilizarmos, não há um crime de dirigir veículo para subtrair mediante violência ou grave ameaça coisa alheia móvel, ou seja, dirigir veículo para praticar roubo. Mas, com o artigo 29, qualquer participação, ela acaba sendo punida e, obviamente, aí a menor ou maior participação deve ser analisada no momento da dosimetria. Então, não me parece que a inépcia da denúncia, os requisitos do artigo 41 estão presentes. Presentes os requisitos do artigo 41, a necessidade da análise da justa causa, que o Código de Processo Penal prevê no artigo 395, inciso 3º, dentro daquela trilogia, diremos assim também, tipicidade, punibilidade e viabilidade. A prova da materialidade das imputações, isso já está concretizado, inclusive em duas das sessões eu mostrei um vídeo que mostra a materialidade, mais de 1.600 denúncias recebidas, mais de 600 condenações, então a materialidade está comprovada. Nós temos sim, para que haja justa causa para ação penal, demonstrar indícios suficientes e razoáveis de autoria nessa primeira fase de recebimento da denúncia.